Diante da Tua presença, nós queremos Te agradecer pela vida, pelo sopro de vida que o Eterno instalou em nós quando vivemos, e até hoje o Eterno tem preservado. E agora, Pai, nós estamos em Shabat, na porção Toledot, olhando a Tua palavra. Nós Te agradecemos pelo serviço da Torá nesta manhã, Te agradecemos, Pai, pela palavra ensinada pela manhã, pelo ensaio que houve agora à tarde, pelo trabalho no serviço infantil ensinando as nossas crianças. Agora nós Te suplicamos que o Teu Espírito permaneça conosco, possa se manter aqui em nosso meio, até o último momento deste Shabat, quando as velas de Avdalá forem apagadas, e em todo o tempo nós sejamos conduzidos por Ti e pelo Teu Espírito. Que o nome do Eterno venha a ser glorificado, que o nome do Eterno venha a ser exaltado, que o nome do Eterno em tudo venha a ser, Pai, aqui reconhecido como aquele que dá a vida, que retira a vida, que dá o sustento, que retira o sustento, porque é dono do tempo, é dono da criação, e nós somos sujeitos a todas estas coisas. Obrigado pelo Teu amor e pela Tua misericórdia que precedem o amor que nós temos por Ti, porque Tu nos amastes antes de nós amarmos a Ti. E assim nós Te agradecemos em nome de Yeshua, nosso Messias. Amém. Irmãos, dando continuidade à questão envolvendo o estudo sobre as bases do cristianismo, há 2 semanas atrás nós estávamos abordando alguns aspectos da vida cristã que entram em contradição com a Torá. E aí nós entendemos que existe uma diferença entre você crer em Yeshua, em nós crermos no Segundo Testamento e nós sermos rotulados ou nos autodenominarmos cristãos. Existe aí fora hoje algumas expressões como judeu messiânico e judeu cristão que, dentro de um entendimento de Torá, são como água e gasolina. Não vai misturar nunca. Porque o fato de um judeu nascido na casa de Israel, criado na Torá, reconhecer Yeshua como rabi, como mestre, não faz dele um cristão. As Escrituras não preveem uma conversão ao cristianismo pelo fato de crermos em Yeshua como nosso mestre, como nosso salvador, como o enviado do Pai para nos conduzir à presença dele novamente. Judaísmo messiânico é uma expressão extremamente mal feita, mal criada e mal sustentada, porque não caracteriza o povo judeu que crê no Messias. Porque desde sempre Israel é e sempre será o povo messiânico. Ninguém anunciou um Messias para a redenção da humanidade, senão a nação de Israel. De fato, Israel é uma nação messiânica. Então, se existe um judeu messiânico sobre a face da terra, é porque ele é judeu. Então, por definição, todo judeu é messiânico. Então, nós começamos a dificultar a nossa situação. E como nós ficamos, Daniel? Se nós não somos judeus, não nascemos dentro da casa de Israel. Conversamos sobre o tal do enxerto a última vez. Não foi isso que nós conversamos? Romanos 11, o enxerto dos gentios na casa de Israel. Quem nós somos? Estou perguntando para você mesmo. Porque Daniel é um grande estudioso desses assuntos polêmicos e desses dilemas. E volta e meia a gente gosta de conversar sobre isso. E é bom que um jovem, né, Ulisses, pense, raciocine
e tente compreender. Se judeu que nasce na casa de Israel, por essência é messiânico, o que são aqueles não-judeus que retornam para a Torá por meio do Mashiach? Simples resposta, mas difícil, Rogério, de explicar. Ela é simples, perfeito. O problema é que o coração dos pais precisam retornar aos filhos e os filhos precisam retornar o coração aos pais. A resposta do Rogério é a mais simples e a mais correta. Nós somos judeus. Olha para quem está do seu lado e fala assim: eu sou um judeu. E a mulher fala: eu sou uma judia. Lucas, eu sou judeu. E você? Joia. Sim. Perfeito. Perfeito. Mas a grande questão é que hoje a palavra de Adonai ela é universal. Esse dilema é um dilema que, onde há um judeu de sangue habitando junto a um que não é, precisa haver uma convergência. Marcelo, eu sou um judeu. Amém. Isso. Quando nós temos esta concepção de que não existe uma nova nomenclatura para caracterizar aquele que deixa uma vida sem Torá e por meio do Mashiach retorna para a Torá, você se torna um judeu. Porque Romanos 11 nos ensina que só há um povo que faz parte do tronco chamado Israel e que recebe ramos outrora que não pertenciam a este ramo. Então nós temos todos uma alma judia. Muito mais do que um sangue azul judeu correndo no sangue. Adonai vai buscar filhos de Abraão, como foi falado hoje de manhã, pela alma abrâmica que esse indivíduo carrega com ele. E aí que o cristianismo ele não ganha mais espaço em absolutamente nada dentro dos conceitos que ele traz, porque o cristão, por essência, não é filho de Abraão, Isaque e Jacó. Nós já estudamos isso na semana retrasada, né, que foi a última vez que nós conversamos. Os pais do cristianismo não são Abraão, Isaque e Jacó. E aí nós precisamos entrar agora no ponto que é mais crucial e que mais incomoda nessa discussão. Não, mas as três religiões monoteístas do mundo são o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Não. O judaísmo é uma segmentação da Torá. Ela pauta-se por crer no Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, mas ela não é a essência da vida de relacionamento com Adonai por meio da Torá. Porque o homem envolveu uma porção humana nesse processo. Quando a porção humana desvinculada de Adonai entra no processo, você já não vive mais a Torá na essência que ela tem. Leonardo, mas então você está querendo dizer que para viver na essência da Torá nós precisamos romper com todas as tradições? Não. Apenas com aquelas não chanceladas por Adonai. Ô Léo, olha o que Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 2, ele diz assim, no versículo 25, a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a Torá. Perfeito. Mas se tu és transgressor da Torá, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da Torá, não será a incircuncisão considerada como circuncisão? A conduta de vida é a chancela que vai valer diante de Adonai. Romanos capítulo 2, versículo 25 e 26. Isso. Entendam. O que eu estou querendo dizer é que não confundam a fala da tradição com os excessos da tradição. Quando a tradição ela é chancelada por Adonai, ela ganha força de mandamento para nós. Por exemplo, nós acendemos as velas de Shabat todo pôr do sol de sexta-feira. Vela de Shabat está prevista ser acesa dentro da Torá em algum momento? Mas ela tem uma chancela de Adonai. Adonai, ele testificou esta parcela da tradição para que fosse cumprida, porque ela não desvia, ela não é pesada, mas aí o homem vem com alguns excessos por trás e bota 2.500 prescrições para se guardar Shabat. Aí você peca contra Adonai.
entenda que falar do judaísmo não é a mesma coisa necessariamente que falar de Torá. Falar de cristianismo não se fala em absolutamente nada vinculado à Torá. Existe esta diferença. O cristianismo não se assemelha em nada à Torá. O judaísmo, em parte, se assemelha com Torá. Esta casa ensina Torá. E as boas tradições que o povo de Israel deixou como legado, chanceladas por Adonai, não pelo homem. Porque dentro do próprio judaísmo não existe uma unificação de pensamento quanto à tradição. Se quem criou não tem consenso, imagina quem está sendo enxertado. Nós não precisamos entrar nessas discussões. Existem situações que Adonai vai nos permitir guardar a tradição, porque Adonai viu por trás daquilo um benefício para se guardar Torá. Passou disso, é humano. O cristianismo criou dogmas antagônicos à Torá. Então nós não temos absolutamente nada de proveitoso para guardar. Mas, Leonardo, foi por meio do cristianismo que eu conheci Jesus Cristo. Você, por meio do cristianismo, teve acesso à Bíblia de Gênesis a Apocalipse e ouviu falar de um homem que veio salvar a humanidade. Mas isso não é legado cristão, isso é um legado judaico. Quem foram os escritores do testemunho de vida de Yeshua HaMashiach? Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, os discípulos de Yeshua, Pedro e os demais que escreveram as demais cartas que nós temos. Estes deixaram o legado para nós. E eles, na sua maioria, tirando Lucas, que era um prosélito, um enxertado como nós, todos os escritores judeus. Então, de onde vem a pessoa de Jesus Cristo que me salvou? Do povo escrito pelas mãos de judeus. O cristianismo não deixou esse legado. O cristianismo alçou a figura de Yeshua, homem, a condição de Deus, e aqui criou a maior ruptura com a casa de Israel. E é esse ponto que hoje nós vamos lá tocar nessa grande ferida, que nós não podemos ter assim dedo para falar, mas não pode ser para uma bandeira para agredir. Entendam a diferença. Você não pode ser acanhado para ensinar alguém que Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, o maior dos mandamentos, dito pela boca do próprio Yeshua. Mestre, qual é o maior dos mandamentos contido na lei de Moisés? Perguntou o fariseu a Yeshua. Ele disse, a maior dos mandamentos é senão: amarás ao eterno teu Elohim sobre todas as coisas, com todo o teu ser e com toda intensidade. Esse é o verraiá do Shema Israel. É a primeira porção que a gente lê depois que a gente ora Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Então Yeshua traz o Shema como mandamento absoluto e supremo na Torá. Mas aí ele cria um segundo braço que equilibra a Torá, dizendo, e amarás ao teu servo, ao teu irmão como a ti mesmo. Nisso está apoiado toda a lei de Moisés e os profetas. É isso que Yeshua diz. Então, quando esse homem que ensina o maior dos mandamentos que foi dado à casa de Israel para ensinar a humanidade é alçado à condição de Deus, rompeu com a Torá, rompeu com o povo judeu, rompeu com Elohims. Lembra que eu falei com vocês, toda vez que nós conseguimos ou tentarmos dar uma definição ao que é Deus, nós estamos criando um ídolo. E eu, em conversa com Daniel vai lembrar muito bem disso, a esse respeito. Ele lembrou de um texto que fica agarrado ali de vez em quando no banner, que foi trocado, o banner de vez em quando troca. Ah lá, aquele banner lá, Êxodo 3,14. Quando Moisés ele tem um encontro sobrenatural com Adonai, que ele vê a sarça ardendo, e ele passa aquele aperto diante de Adonai, ou seja, Adonai se torna palpável a ele, só que numa forma de uma chama. Ele aparece e vira, vai lá cumprir o seu papel, porque você só nasceu para uma coisa, Moisés, para tirar o meu povo da casa da servidão e entregar-lhes uma Torá. A sua existência, ela se resume a isso. Moisés vira para Adonai e fala assim, quando eu chegar lá no teu povo e disser a eles, quem me enviou,
e eles me perguntarem quem te enviou, o que eu respondo a eles? Ali, Ulisses, entre outras palavras, eles perguntaram: defina o ser que apareceu a você e que te mandou cumprir o papel de profeta na Torá. Aí qual é a resposta de Adonai? Irie, eu sou o que sou. Eu sou indefinido. Vocês não vão me botar numa caixinha quadrada, me limitar, me formatar e me definir. Então ele foi com o imprevisível. E essa foi a resposta que o povo de Israel esperava. O bonito de tudo é isso. Se disser que apareceu um Deus que tinha isso, que tinha aquilo, que tinha uma forma tal, que brilhava, Israel ia olhar e falar assim: esse não é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas quando virou e falou assim: o Deus que me mandou, eu não tenho como definir quem é, eles falaram: este é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Como é que eu digo que ele tinha 1,78 m, moreninho, quase negro, da pele enrugada, sem formosura, com os cabelos bem ruins? Porque é isso que Isaías descreve. Não é o do cabelo esticadinho, alisado, marrom, da barba bonitinha e bem feita. Não é. Como é que eu digo que aquilo é Deus? Eu estou dizendo que ele tem um tamanho, que ele tem uma forma, que ele tem um cheiro, que ele tem hábitos, que ele chorou, que ele teve fraqueza antes da morte. Esse é Deus? Deus está subjugado a sensações e sentimentos humanos. Este é Jesus, Yeshua, o Messias. Chorou, pranteou pela morte do seu amigo Lázaro, temeu ir à cruz na véspera, ele temeu, ele pediu, se possível, passa de mim esta obra de ir à cruz, mas antes seja feita a tua vontade. Esse não é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó era, é e sempre será. Ele é o Aleph que antecede toda a criação a partir do Bet. Em Bereshit, Bará, Elohim. Lá no princípio. Mas nós precisamos ir aos textos. Quer que troque o microfone, Dani? Tem aqui, tem outro. É o quê? Ah, sei lá, eu e esses negócios a gente não se entende muito bem, não. É melhor trocar. Mas nós precisamos ir aos textos onde, quando nós formos questionados a este respeito, nós tenhamos base bíblica para ensinar. Vamos começar lá. João capítulo 10, por favor. Vocês vão ver que rotineiramente, e quem quiser viver essa experiência com mais frequência do que quer, passa uma tarde lá na tenda de Abraão com a Kelly, que os clientes, quando entram, já entram muitas vezes com esses textos pontuais para dificultar essa compreensão. João capítulo 10, versículos 25, 24, 25, 26, 27 e 28. Não, até o 30, perdão, do 25 ao 30. Do 24 ao 30. Rodearam-nos os judeus e disseram: até quando nos manterá em suspenso? Se tu és o Messias, dize-o abertamente. Você vê que a pergunta é: se tu és o Messias. Não perguntaram a ele se ele se considerava Deus. Não sei, pessoal aí do som que vai ajeitar isso aí. Entendam, a pergunta feita a Yeshua, João, capítulo 10, do 25 ao 30, Luzia, isso. Yeshua responde, a pergunta é se ele era o Messias, não era se ele era Deus. Começa a interpretação do texto por aí. Eu já vos disse, verso 25. Respondeu Yeshua, eu já vos disse, e não credes. Os milagres que eu faço em nome do meu Pai falam por mim. Aqui ele divide a pessoa dele da pessoa do Pai. Mas vós não credes. Calma lá que a gente vai resolver isso aí. Pode ir? Tudo bem? Nós estamos aqui no verso 26 de João capítulo 10. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão.
ninguém poderá arrebatá-las da minha mão. Meu Pai, ele fala na terceira pessoa, que as deu a mim, é maior do que todos, inclusive maior do que quem? Que ele mesmo. Ninguém pode arrebatá-las da mão dele. Ele chama de as ovelhas são minhas, mas é a mão do meu Pai que as mantém seguras. Eu e o Pai somos um. Esta unidade proposta aqui é muitas vezes base cristã para justificar que ele é Deus na forma de homem. E se torna uma explicação racional para dizer que ele tem a licença poética de sair de onde está, se tornar homem, mas continuar sendo Deus. Guarda aqui, eu e o Pai somos um. E Yeshua está usando uma palavra da Torá. Eu e o Pai somos um, é um versículo oriundo da Torá. Guarda aqui o versículo. Vamos lá em João capítulo 14. João pegava muito firme nessa questão. João capítulo 14, do verso 1 ao verso 14. Olha só, hein? Não se turbe o vosso coração. Credes em Elohim, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhes Tomé, Adom, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Respondeu-lhe Yeshua, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então aqui ele novamente separa ele sendo o caminho ao Pai, da presença excelente do Pai. Se vós me conhecesseis, também conheceríeis a meu Pai. De agora em diante conheceis e os viste. É aqui que pega. Porque eles vão dizer que, se Yeshua está dizendo que olhar para Luzia é estar vendo o Pai, a razão vai dizer que Luzia é igual ao Pai. Não. Aí eu vou dar um exemplo muito simples de uma situação que aconteceu essa semana. Fui levar a Amós no hospital, que ele está com a bronquiolite, e aí tinha algumas pessoas que não conheciam ele pessoalmente ainda. E eu não estava com ele. Viram ele andando, com aquele jeito todo... Falaram assim, isso é filho de Leonardo. Branco, com aquele olho claro, tem nada para pensar de cara que é meu filho. Mas a pessoa bateu o olho e falou, é o jeito de Leonardo andar. Quem constituiu isso em Amós? Fui eu que fiquei igual um robô ensinando a Amós a andar? Sei lá o que a pessoa olhou que parece comigo. Não. Ele tem traços da personalidade dele que quando você olha para ele, assimilam a ele como meu filho. Como alguns olham para alguns traços dele e veem a mãe nele. Mas ele é Leonardo? Ele é Laila? Os pecados dele são os meus pecados? As minhas virtudes são as virtudes dele e vice-versa? Mas ele tem características que, ao olhar para ele, identifica-se aquele que deu vida a ele, que é o pai e a mãe dele. Esta relação que Yeshua assume aqui, que ao olharem para mim, vocês já estão vendo o Pai, é um ato de misericórdia da parte de Yeshua para suprir uma sensação e um desejo de carência humana de palpar a figura daquilo que é impalpável. Ele tapa um buraco ainda a ser tratado na alma de quem quer buscar uma figura para o Pai. O Pai está naquilo que você reflete o Pai. Se você, Luzia, toma uma posição de servir a Adonai e tem um bom testemunho de vida, eu posso dizer que eu vejo o Pai através desse bom testemunho de vida que você tem. É na excelência do testemunho que Yeshua apoia a sua semelhança com o Pai, e não numa figura morfologicamente, antropologicamente falando. O texto continua dizendo assim, disse-lhe Filipe, Adom,
Aí ele insiste, hein? Filipe insiste, hein? Mostra-nos o Pai. E isso nos basta, nós queremos ver a forma de Elohim. Filipe deveria ter lembrado que Moisés foi advertido por Adonai dizendo: eu vou te esconder na penha da rocha, porque se me vires, não viverás. Olha como é que Yeshua cuida de Filipe com todo o jeito. Respondeu Yeshua, verso 9: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, antes é o Pai que está em mim que faz as obras. Crede-me quando lhe digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Pelo menos crede por causa das mesmas obras. As obras do Pai são iguais às do Filho. Então eu identifico a pessoa do Pai por meio da obra do Filho. Eu farei, 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. E farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E Yeshua aqui, ele traduz por meio das obras a cura da carência humana de delimitar o Pai. Delimite o Pai pela bondade que há no mundo. Você mensura, Sandra, a bondade que há nas pessoas que praticam Torá no mundo? Elas são limitadas ao seu olho? Você consegue, Arister? A bondade do Pai, ela vai ser vista em cada boa obra alinhada à Torá que um filho cumprir. Agora, de onde que Yeshua tira isso? Da Torá. Nós vamos voltar na Torá e vamos ver que o preceito de semelhança do Filho, traduzindo a imagem do Pai, é uma característica abrâmica e de seus descendentes. E Yeshua não está ensinando nenhuma novidade para subsidiar doutrina cristã no Novo Testamento, no Segundo Testamento, na Brit Hadashah, como nós quisermos dizer. E Yeshua, ele faz do seu discurso uma ação hospitaleira para que aqueles que ainda não entendem o Pai possam chegar ao Pai. Se faço uma pergunta: quem hospedou quem? O mundo hospedou o Filho ou o Pai hospedou o mundo por meio do Filho? O Filho estava com o Pai. Ele destitui-se da destra do Pai. O Salmo 110 ou 111 vai dizer que ele estava à destra do Pai. 110, não é isso? 110. Vai dizer que ele estava, tu és, como é que ele fala lá? Tu és meu filho. Não, esse daí é o Salmo 1. Não. Tu és Adom, segundo a ordem de Melquisedeque, assentado à destra do Pai. Salmo 110 vai falar isso daí. Ele estava lá no conforto do Pai. Ele vem ao mundo. Esta ação de habitar num lugar onde não habita-se permanentemente, dá-se a ideia de que o mundo hospitalizou Yeshua. Isso. O mundo não acolheu Yeshua. O Pai, apartado do homem por causa do pecado, acolhe o mundo por meio de Yeshua. Quem acolheu quem? Os 3 homens na porta foram acolhidos por Abraão ou Abraão foi acolhido pelos 3 homens na porta? Há uma ação bilateral. Primeiro os enviados de Adonai habitam a tenda de Abraão. Aqueles 3 homens do capítulo 18 chegam à porta de Abraão. Eles tornam Abraão acessível ao Pai. Abraão retribui a hospitalidade, trazendo sobre o seu DNA abrâmico o caráter da hospitalidade. Prestem atenção nisso. Quando há a vinda de Yeshua para cá,
Existe primeiro uma hospitalidade do Pai para receber novamente os pecadores, e os pecadores precisam retribuir a hospitalidade para com o Pai. O cristianismo torna o dono da hospitalidade como o próprio Pai. E aí rompe com a hospitalidade promovida pelo Pai. Não devolve na mesma moeda a hospitalidade que lhe foi dada. Dá um tapa na cara do Pai. É como se Abraão tivesse se dobrado diante dos 3 homens e dito que eles eram Deus. Se dobrar diante de Jesus Cristo e dizer e assimilar a Ele a parcela da divindade, você está dando um tapa em quem promoveu a hospitalidade para mim e para você. Por isso que a gratidão, você acolhe por gratidão. Então Zaqueu ali acolhe Yeshua por gratidão que ele tem ao Pai, mas o Pai acolheu o mundo, os pecadores. Mas agora eu sou obrigada a retribuir o que o Pai fez. Por que Israel é tão cobrada por Adonai? Porque foi acolhida primeiro por Adonai, para depois acolher aos outros. Aonde que Israel ainda falha? No acolhimento às nações. Isso aí. É uma falha permitida por Adonai, que Romanos capítulo 11 vai dizer que os olhos ainda estão vedados para essa falha. Eles não abriram as fronteiras da maneira que Adonai espera para que a humanidade retorne. O coração dos pais retornará aos filhos e os filhos aos... A cobrança primeiro é sobre os, porque foram acolhidos primeiro do que os filhos. Mas eu, por causa de Jesus, tomei lugar de Israel e agora eu sou o dono da promessa. Não. Sem chance disso se sustentar na Torá. Vamos ao terceiro texto, João capítulo... Oi? Fala aqui para o pessoal. Não, é só um pensamento. Aí a gente começa a entender a ação de João Batista, o imersor. Porque ele... Exatamente. E ele vai preparar para que você encontre com o Pai, para ser recebido pelo Pai, uma ação de purificação. Que você que tem que retornar. Ele exige isso de você. Exatamente. Lá nos pais, Não, ele vai aos pais, exatamente. Que volta com os filhos e os filhos. E fira a terra com maldição. Baruch Hashem. Em Atos capítulo 15, a consequência é o cristianismo da forma como está há 2000 anos sobre a face da terra. Vocês querem uma maldição maior do que perverter a Torá e tirar o direito de 2000 anos de humanidade de conhecer Torá? A Torá ela é conhecida massificadamente há menos de 100 anos. Raciocina. Até vir a tradução para as línguas de origem latina, a Torá só estava em hebraico. Quem falava em hebraico? Depois que veio para as línguas latinas, quem que dominou o conhecimento? Os padres. Até 1900 e bolinha, Rogério, como é que se celebrava a missa? Em nome de Padre, de Filho e de Espírito Santo. Isso é latim. Não era acessível. A acessibilidade da Torá começa há menos de 100 anos, quando a Bíblia começa a ser traduzida fora do latim, massificadamente. De 2000 anos de maldição, nós estamos a menos de 100 tendo Torá disponível para a humanidade. Quer maldição pior do que isso? Quanto tempo a arca ficou fora de Israel? A senhora que é boa dos textos de Samuel lá que... Icabode se foi. Não, quando ela fica isolada. Israel sem Torá, o nome do menino virou Icabode. Foi-se a glória de Adonai. O que é a humanidade há 2000 anos sem Torá? Não, mas responde para mim aqui, gente. Se aquele tempo que a Torá ficou longe da casa de Israel, o menino ganhou o nome de Icabode, porque a glória de Adonai se foi, o que é a tradução de 2000 anos sem Torá pela humanidade? Calcula a consequência da ausência de Torá por 2000 anos.
calcula. Se alguém achar um valor final, me informa. Para mim, o cálculo é igual, Rita, a maldição proferida sobre a terra por causa da ruptura entre pais e filhos e pais. É incalculável. É incalculável. E quem teve a oportunidade de fazer a ruptura e anunciar lá no século, acho que 16 ou 17, que foi Lutero, não fez. 1500 bolinha, né? Século 16. Ele não fez. É aí que nós vamos aqui, entrar no último texto. Eu sedimentei 4 textos básicos para nós interpretarmos as bases que um cristão vai tentar defender a unidade da identidade de pai e filho. Que isso desencadeia o conceito de trindade. Porque quando Yeshua ainda parte, vem o Consolador, entra um terceiro na história. Então é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Ainda teve uma turma aí que levou Maria a ponto de ser a intercessora pelos pecados. Yeshua saiu de cena. Se ele é o pai, ele não é o filho. Se ele não é aquele que intermedia, que nós acabamos de ler, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e Maria assume, ele não tem função. Uma perda de identidade, que inclusive é um problema de algumas pessoas aqui da casa, que afirmam veementemente que o rabi da casa ele não é atuante, ele é como se fosse uma imagem figurativa do rabi. Ele não é atuante, ele não morreu, ele não ressuscitou e ele está hibernando. Ele é um rabi ativo, ele é um rabi permanente, que tem todas as suas funções cumpridas regularmente dentro da casa. Quem assume qualquer outra característica para o rabi da casa, está falando de um rabi que não é o rabi Yeshua desta casa. Está descaracterizando a identidade rabínica atuante dele. Ele não está em licença funcional. Ele não está encostado pelo INSS sem poder trabalhar. Não está. Porque ele acabou de dizer aqui, o que pedirem a mim, eu vos... É ativo. E no texto que nós lemos antes, disse assim, eu aqui oro por aqueles que aqui estão e por aqueles que ainda hão de vir e crer. Então a fala dele, há 2000 anos atrás, é para o dia de hoje. O que pedires em meu nome, eu buscarei diante do Pai. Ele trabalha ou não trabalha? Na hora do aperto, a quem você recorre? Abre lá no João capítulo 17. Olha lá o texto aqui agora, que eu acabei de falar com vocês. João 17, verso 19. Não, verso 20. Do 20 ao 22. Falar que Yeshua é um rabi não atuante é dureza. Não, ele está dizendo que ele trabalha ao lado do Pai, ouvindo e clamando. Como que ele não está trabalhando? Verso 20. Verso 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Guarda essa questão. Pela sua palavra. Guarda isso aqui. Para que todos sejam um. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Então a unidade, que é usada como subsídio para dizer que é Deus Pai e Deus Filho, aqui cai num conflito. Porque ele está agregando a esta unidade todos aqueles que creem. Como é que fica a trindade, Daniel? Quadrindade, quintandade, sextandade. Porque se a gente for botar todo mundo que crê, como é que a gente faz? Vocês estão entendendo que é uma questão de leitura apenas? Tem alguns textos que eles são flagrantes, que não se sustentam. Mas eu vou mostrar para vocês que Yeshua ensina isso em base de Torá. Olha o que ele fala aqui. Para que todos sejam um. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Se a gente for agregar que o conceito de ser um com o Pai, como Yeshua é, torna ele Deus, se eu me tornar um com o Pai, eu sou o quê? Deus. Está aqui no texto. E aí a gente começa a...
O Salmo 82 vai dizer assim: vós sois deuses, vós sois todos filhos do Altíssimo, porém morrerão como homens. Ele dá uma pontinha de esperança para o indivíduo. Vós sois deuses, vós sois todos filhos do Altíssimo, mas morrereis como homens. Isso é Torá, Salmo capítulo 82. Essa é a alavancada que, como comunidade que é enxertada em Israel, precisa acontecer. A identidade do Pai precisa ser preservada a qualquer custo. Essa identidade ela é tão sagrada que o Yud, Re, Vav, Re, o tetragrama, ele é impronunciável. Se você não consegue pronunciar o nome daquele que é Deus, como é que você vai se elevar à posição de Deus ou colocar alguém como a pessoa de Yeshua na posição de Deus? Se o nome dele é impronunciável. Ah, Leonardo, mas tem gente aí na internet ensinando a pronunciar o nome de Deus. Vai com o povo. O profeta, se eu não me engano, é Isaías, diz que ele ensinará o seu nome às nações. Acho que é Isaías que fala isso. Que o nome Yud, Re, Vav, Re, a pronúncia desse nome vai ser ensinada pelo próprio Pai às nações. Presta atenção nisso. Agora nós vamos saltar lá na Torá. Capítulo 22. Olha de onde nasce o caráter abrâmico da unidade dos pais para com os filhos. Gênesis 22, perdão. Porque essa característica de unidade entre pai e filho, ele é e sempre será o sinal da hospitalidade familiar. Presta atenção nisso. Quando existe uma perfeita unidade entre um pai e um filho, você pode afirmar, é um sinal de que aquela casa é hospitaleira. Quem frequenta psicólogo, psiquiatra, terapeuta, pode assinar embaixo do que eu vou falar agora. 99% dos problemas que levam as pessoas a psicólogo, terapeuta, psiquiatra são conflitos familiares entre pais e filhos mal resolvidos desde a sua existência. Freud, um judeu austríaco, considerado o pai da psiquiatria, chega a afirmar que o problema não é só entre pais e filhos, é um problema sexual entre pais e filhos. Desde as relações mais primitivas de um pai com um filho, de uma mãe com uma filha, há uma competição pelo espaço. A ponto dos filhos de Noa não respeitarem isso e um deles vai lá e viola o pai alcoolizado. A ponto das filhas de Ló não respeitarem isso e abusam sexualmente dos pais, na fragilidade dos pais. Mas o problema é que as pessoas levam o cunho sexual que Freud fala com tanta excelência ao limite físico do sexo. Quando a Torá diz que uma violação sexual é algo muito mais do que um ato sexual físico. Você viola a pessoa aqui, ó. Aí a Torá vai dizer, é proibido que o filho deite-se com a mãe, que a filha deite-se com o pai, que o irmão deite-se com a irmã, que o filho deite-se com a mulher do seu pai quando ela não for a sua mãe. Esse traço da Torá mostrando as limitações sexuais envolvendo o eixo familiar é para limitar fisicamente o problema que é mais abrangente. É um problema na alma do ser humano, querendo o pai e o filho disputar o mesmo espaço. Só vou te interromper, Alba, só mais um pouquinho, só para não fugir o pensamento. Existe um conceito dentro da psiquiatria chamado complexo de Édipo, onde os psiquiatras afirmam que toda vez que um homem tem uma filha, o primeiro sentimento sexual que brota na filha é se deitar com o seu próprio pai.
quando uma mulher tem um filho, o primeiro sentimento que aquele filho tem no âmbito sexual é se deitar com a própria mãe. E que o filho tem o pai como o adversário, porque o pai se deita com a mãe. Isso é um conceito básico de psiquiatria. Aí eu pergunto para vocês, está longe do que é a realidade de Torá distorcida? Olha como o Salmo 128 resolve essa questão. Em marcha, o homem que teme ao Eterno e anda em sua Torá. Viverá do trabalho das tuas mãos. Que mais? Feliz serás. Irá bem na Torá é Adonai será favorável a você. Ponto. Versículo de baixo. Tua mulher será como a videira em fruto aonde? Nos cantos da tua casa, preservada dentro do lar. E seus filhos como plantas de oliveira aonde? Aprendendo o que na mesa? Não viole a sua mãe, não viole o seu pai. Conheça e tema a Torá. O ajuste no eixo familiar é o ato divino por meio de sua palavra para embutir o caráter hospitaleiro de uma família. Se uma família tem dificuldade na hospitalidade, existe um problema no âmbito sexual da família, muito mais amplo do que o carnal, que dificulta a hospitalidade. Porque se eu sou hospitaleiro ao meu pai, à minha mãe, aos meus... Agora está ligado. Os judeus chegam a dizer que quando um pai ou uma mãe usa sexualmente o filho, não tem juiz, porque eles vão se reportar a esse relacionamento que ultrapassa o físico. Eles se reportam que não tem juiz humano que vai julgar a questão. É divino o juízo sobre o incesto. Os judeus chegam a dizer, os estudiosos da Bíblia, hebreus chegam a dizer que o juízo, o julgamento é divino, não é humano. Sai do comum, não. Sai do comum. Aí não adianta os governadores, os prefeitos criarem aquele disque adolescente, que quando o menino é violentado dentro de casa, liga para a polícia. E hoje os filhos estão fazendo isso para barganhar com os pais. Isso. Vai lá na polícia e pergunta quantas falsas denúncias de filhos contra os pais, porque o pai não deu o tablet, porque o pai não deu isso, porque o pai não deu aquilo. Os filhos ameaçando os pais dentro de casa. Vai lá para ouvir. Não estou negando a violência doméstica contra os filhos. O coração dos pais tem que voltar aos filhos e dos filhos tem que voltar aos pais. E esse ensino começa dentro do lar. Uma casa hospitaleira. Aí eu pergunto para vocês, Yeshua vem de qual casa? Qual é a casa? Ah, ele é da casa de Judá. Não. A origem sobrenatural dele é da casa do pai. Diz o texto que ele era o unigênito. Não tinha outro filho. Só tinha um. A hospitalidade abre a porta e ele se torna primogênito. Os que foram absorvidos como irmãos pegam o filho mais velho e chamam ele de Deus. Violam a hospitalidade natural da casa de Adonai. Tornar esta questão pública é uma responsabilidade para os dias finais, para a sobrevivência das famílias. Se as famílias não ajustarem a excelência hospitaleira do pai para com o filho, com a humanidade, sem misturar a imagem do filho com a imagem do pai, dando a cada um a sua posição de honra que tem, a estrutura das famílias continuará comprometida. O ajuste doméstico das famílias sobre a face da terra depende de Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad, em excelência ensinada nas mesas de café, almoço e jantar com seus filhos. Por isso que é o maior dos mandamentos. E aí o texto do Shema diz o quê? Inculca no teu filho. Aí eu vou fazer uma pergunta. Ulisses, inculcar é uma ação que você dá direito ao seu filho de aprender ou você enfia goela abaixo na cabeça do filho? Porque tem um monte de gente que tem dedinho com o filho.
Shema Israel é para pegar, abrir a cabeça do indivíduo, enfiar e costurar. Não, pastor, eu estou falando de uma forma bem grosseira, porque fica com gente com dedinho. Não, eu sei, eu estou falando que fica gente com dedinho pedagógico. Eu amo a pedagogia, tá? Não sei muito não, mas eu amo a pedagogia. Estou falando sério. Estou falando sério. Eu fui criado por uma pedagoga. Eu amo a pedagogia. Mas tem coisa que dentro do caráter da divindade não tem muita negociação. Seu filho tem que nascer, viver e morrer aprendendo Shema Israel. O indivíduozinho lá em casa está ralando para aprender. Já faz assim, ó, Ulisses, ó, na hora, ó, sozinho. Não, ele já está botando a mãozinha e aprendendo. Passa no umbral da porta, o filho, cadê o Shema? Pum. Mas não é isso. Isso é o que uma criança de 1 ano e 6 meses tem que aprender. Agora, a essência da criação, do conceito de Torá, da unicidade do pai, ele vai aprender ao longo da vida dele, se eu cumprir o meu papel como pai. E se Laila cumprir o papel dela como mãe. Se eu cumprir. É condicional e é todo dia. Vocês acham que é simplesmente chegar para o menino e aprender a falar Baruch atah Adonai, falar com todo o linguajar hebraico rebuscado? Vocês acham que é isso? Essa é a parte fácil. Isso chega a ser grosseiro, você se limitar que o seu filho grave uma frase hebraica com a mão na cara. Viver Shema Israel é o ajuste que o seu e o meu lar precisam para se manter numa estrutura de Torá. E qual é o salmo da associação Aleph Bet? 128. É o ajuste familiar que a associação tem que trabalhar, mas que vai muito além da pedagogia, da psicologia, que tem uma parcela importantíssima nesse processo, mas que tem que ir além por meio da Torá. Agora entra lá no capítulo 22 do Gênesis e vamos ver se Abraão criou, embutiu em Isaac o caráter de unidade no seio familiar. Verso 6 ao verso 12. Gênesis capítulo 22, do 6 ao 12. Tomou Abraão a lenha do holocausto e as pôs sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e ambos foram juntos. Ambos foram juntos é a expressão judaica para unidade. Não existe a palavra unidade na Torá. Ambos foram juntos. Falamos como um só homem. Israel era uma só voz. Esta é a tradução de unidade nas línguas ocidentais. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Esse é o diálogo do pai com Yeshua. Prestem atenção. Yeshua é o carregador da lenha. É ele que morreu no altar. É ele que sacrificou. Olha Yeshua aqui, meu pai. Eis-me aqui, filho. Perguntou Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Respondeu Abraão: Elohim proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram juntos. Os rabis chegam a afirmar que neste capítulo você não diferencia a conduta de vida de Isaque da de Abraão, é a mesma. Eles eram sólidos num cumprimento de uma tarefa que dependia de dois seres. Abraão e Isaque eram uma só pessoa, porque a ação deles era a mesma. Chegaram ao lugar que Elohim lhe dissera e edificou Abraão ali o altar e sobre ele pôs em ordem a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, deitou-o no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, pegou no cutelo para imolar o filho. Mas o anjo do Eterno lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Respondeu: Rinene. Então disse o anjo: não estendas a tua mão sobre o rapaz e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Elohim, pois não me negastes o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os olhos e o olhou, e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho.
Abraão aqui é impedido de sacrificar Isaque por um só motivo. Alguém sabe me dizer qual é o motivo? Qual? Abraão romperia com a característica maior do amor do Pai para com a humanidade. O único com o direito de sacrificar um filho em nome do humano é aquele que deu vida ao humano. Abraão aqui é um lampejo da ação divina ao trazer Yeshua para morrer em nome dos pecados da humanidade. Mas ele não podia deixar ir ao fim, tanto é que ele provê um cordeiro. O mesmo cordeiro que tira o pecado do mundo, lá na frente que vai ser anunciado Yeshua, o Messias. Porque o caráter da hospitalidade de Adonai é anunciada por Abraão. Abraão é o anunciador do amor de Deus pela humanidade. Quando ele traduz por meio de um ato incompleto, o ato vindouro que completaria este amor, o sacrifício do filho. Porque o pai tem condições de sacrificar um filho, mas não um pai humano cheio de pecados e de falhas, mas um pai perfeito, reto, justo, eterno, que criou o filho para um propósito: morrer pela humanidade. Então, Yeshua lá na frente dizendo, eu e o Pai somos um, e Yeshua está evocando o comportamento de Isaac quando ele se sujeita ao caráter abrâmico embutido nele. É uma transferência de DNA abrâmico, o capítulo 22. Que é a identidade dos filhos. É isso. Mas ele precisou ser forjado no caráter de Abraão. Só que Abraão aprendeu sozinho. Por isso que ele é o pioneiro. É por isso que a ele pertence o nome seio de Abraão, onde os mortos descansam, aguardando a ressurreição dos mortos. Porque ninguém precedeu Abraão. No aprendizado, Abraão foi professor dos que vieram depois dele. Tanto é que Isaac foi educado pelas mulheres na tenda de Abraão depois da morte de Sara. Era uma conduta, por isso que a tenda de Abraão é considerada a primeira yeshivá da história judaica, porque ali se passava o conhecimento de Torá de pai para filho. Quem educa filho? A casa do pai. Não é a escola, não é a sinagoga, mas é a casa do pai. O DNA abrâmico tem que ser embutido no filho por meio de um inculcar de conduta de vida. Não adianta achar que o filho vai absorver por osmose. Vai ficar aquele bando de jovem e adolescente pastel, que não sabe nada, não é nada, não representa nada e não ajuda em nada. E aí, se uma geração não absorveu, como é que a outra recebe? Abraão educou Jacó? Abraão educou Jacó? Quem educou Jacó foi quem? Quem educou os 12 filhos de Jacó? Foi Isaac? Jacó teve o privilégio de ver os filhos de José no Egito e só fez uma coisa: trocou Manassés com Efraim ali. Só um ajustezinho que bate em cima do que você ensinou hoje de manhã, né? Não vou entrar no mérito, não. Só um... Porque ser grande não é ser o mais velho. Essa característica abrâmica, vira lá no capítulo 42, vai se embutir nos filhos de Abraão, depois de Isaac, depois de Jacó. 42, versículo, deixa eu achar aqui. Versículo 8. Os irmãos que venderam José quebraram a unidade do seio familiar. E agora estava havendo uma promoção de ajuste da hospitalidade abrâmica que havia sido lesada por quem? Quem foi o cabeça? Simeão, Judá. E quem foi o que assinou embaixo? Rúben. Então tá bom.
José conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: vós sois espias e viestes para ver a nudez da terra. Responderam eles: não. Ajuda aí, pastor. Tá pegando não, pastor. Acho que tem que levantar mais uma vezinha. Ver se não está faltando uma subidinha. Tá certinho. Porque depende de lá ligar esse. Aqui, ó. Aqui quando ele fala assim, ó. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: vós vistes o sexo da terra. Sim. A intimidade violada. A intimidade. Que a gente acabou de dizer que Freud se limitou a dar um caráter carnal para essa sexualidade descontrolada entre pais e filhos. O que ele está querendo ver aqui é se o calor sexual dos filhos de Jacó, se eles se castraram, se eles foram emasculados por Adonai. Eu não vou entrar por essa via, não. Verso 10. Responderam: não, senhor meu, os teus servos vieram comprar mantimento. Nós somos todos filhos de um mesmo homem. Eles trazem o caráter abrâmico como sinal de uma família unida. Aquilo que motivou o exílio de José havia sido corrigido. José pega pesado. Deixa Benjamim e vai lá no teu pai de volta. Quem entra com a súplica dizendo que o meu pai era velho e se nós não voltarmos com o mais moço, ele não vai aguentar porque ele já perdeu o filho amado. Quem que fala isso? Yeshua nasce de qual tribo? A hospitalidade evocada pelos filhos de Jacó ganham a sua voz de excelência pela boca de... Ele é o leão da tribo de Judá. Yeshua opta por ter uma hereditariedade humana da tribo que soube reconhecer a necessidade de hospitalidade abrâmica em excelência. Nem Levi conseguiu isso. Levi teve que matar os seus para chegar onde chegou. Judá aprendeu a suplicar por Benjamim e se colocar como garantia de retorno dos irmãos. Quando José olha a solidez do eixo familiar, depois de anos de ausência, ele recua e diz: Ani Yosef, eu sou José. Aí ele se revela porque ele precisa completar a casa de Abraão que estava incompleta. E aí Jacó pode morrer em paz, com seus pés recolhidos, vendo Manassés e Efraim diante dos seus olhos e a terra do Egito sendo visitada pelos filhos de Israel. Quem acolheu quem? O Egito acolheu Israel ou Israel acolheu o Egito? Primeiro Israel acolhe o Egito e o Egito retribui o acolhimento e por isso foi abençoado. Prestem atenção. Se você vai fazer acolhimento num hospital, se você vai fazer acolhimento num presídio, você vai porque você foi acolhido. Se nós não formos, nós estamos dando um tapa na cara do Eterno, como o cristianismo deu quando elevou Yeshua à condição de Deus. É a Torá nos ensinando isso. Lá na frente, não sei quantos mil anos depois, o filho precisa novamente ser acolhido. Por isso que os impérios não se sustentam, pastor. Porque eles não são hospitaleiros, eles são violadores de hospitalidade. Hospitalidade no Oriente Médio, até os dias de hoje, é algo, um ponto altíssimo. Eu assisti um filme uma vez, que me fez lembrar aqui agora. Eu vou tentar depois lembrar o nome do filme a vocês. Presta atenção. A descendência de Esaú, hein? Olha o caráter abrâmico. Sendo levado, Ulisses, a excelências de postura que muitas vezes Hollywood acaba dando uma dentro e mostra, mas se nós não conhecemos Torá, nós não vamos conseguir compreender. O Talibã, quando teve aquela invasão no Afeganistão, o Talibã estava em confronto com os
os vilarejos locais que não eram pró-Talibã. E tem um nome dessas comunidades islâmicas que vivem no Afeganistão que não são favoráveis ao Talibã. E estava aquela confusão dos Estados Unidos querendo o Afeganistão, aquela brigaiada toda, e fizeram um filme em cima disso. O filme gira em torno do quê? Um grupo de soldados americanos vai fazer uma inspeção num determinado vilarejo para ver se tinha Talibã lá. Um dos meninos do vilarejo reconhece os caras. E aí eles pegam o menino. Mata ou não mata o menino? Porque se não matar, vão denunciar e vão perseguir a gente. O chefe do grupo fala assim, não, nós não vamos tirar uma vida, solta o menino. E aí vem o Talibã pegando pesado contra eles e o filme se desenrola todo em cima disso daí. Sobra o líder do grupo americano, todo baleado, e ele consegue fugir para um desses vilarejos que não era a favor do Talibã. Quando ele chega lá, o rapaz, um dos líderes do vilarejo, acolhe ele dentro da casa. Isso é uma história verídica. Acolhe ele dentro da casa. Aí ele fala assim, me tira daqui, porque o Talibã vai destruir a sua aldeia, porque você está me abrigando. Ele falou assim, uma vez que alguém entra dentro da minha casa, eu sou obrigado a cuidar dele até o dia que ele sozinho deixar a minha casa. E o homem não sabe, não tinha condições, estava todo baleado, todo estrupiado de 3 dias de perseguição que o Talibã estava fazendo contra eles. O vilarejo se defende, o Talibã vem, mata o vilarejo quase todinho, mas a defesa da honra do que estava hospedado foi até o fim. Aí o filme depois se desenrola que os americanos resolvem quebrar uma licença que eles não tinham para ir lá, salva o cara. E o cara que hospedou sobreviveu. E até hoje ele e o americano são grandes amigos. Mas no final do filme tem uma narrativa dizendo que a questão da hospitalidade no mundo oriental tem um valor inestimável para quem recebe. Porque eles entendem que ser hospitaleiro deflagra sobre eles um reconhecimento divino da mesma hospitalidade que eles querem da parte de Deus. Isso daí é uma descendência de Abraão mostrando uma conduta abrâmica de vida. Eu estou dando um exemplo de uma coisa simples e cotidiana para vocês entenderem que hospitalidade é algo que vai muito além de botar alguém para dormir dentro da sua casa. Porque tem gente que acha que hospitalidade é abrir a sua casa para uma alta rotatividade de frequência lá dentro. Não é. Hospitalidade é você saber que o caráter abrâmico está embutido em você. Você vai ser testado a lidar com coisas que o seio da sua casa não está acostumado. Nós estamos para receber um aqui que vocês e eu não temos hábito de receber nos próximos dias. O Abraão, de lá. O menino foi solto dia 30. Está para nos visitar. Abraão, o nome dele, tá, Ulisses. Mandei procurar a gente aqui, no dia que ele quisesse vir. Você lembra dele? Quer fazer aula de sax com a Almira, é isso aí. Gente, presta atenção. Presta atenção. Acolhimento e hospitalidade vai ser uma prova substancial para a autenticidade judaica da casa e da obra, porque o DNA abrâmico é visto pela hospitalidade. Pensem sobre isso. Pensem sobre isso. Agora, para encerrar, eu queria ir com vocês em João capítulo 1, porque ali está o grande problema. Depois vocês leem o 2 Samuel, capítulo 5, verso 11, que quando Davi vai ser ungido rei em Hebrom, os demais dizem assim, somos ossos dos teus ossos. Ali, quando eles reconhecem Davi como o legítimo herdeiro da casa de Israel, eles precisam se fundir a Davi. A expressão sou osso do teu osso, carne da tua carne, significa sou um com você. A minha conduta não vai se diferenciar da sua. Quem foi o rei que uniu as 12 tribos? Que deu às 12 tribos uma mesma característica? Davi. Presta atenção nisso. 2 Samuel 5, verso 1. Vocês lembram que Yeshua disse? Vocês lembram que Yeshua disse que foi pela palavra que ele conseguiu, que a gente leu em João capítulo 17, que foi pela palavra que eu vos dei?
João capítulo 1, verso 1, é o grande dilema. Aqui o indivíduo vai chegar, Carlão, para você e falar assim, mas João 1 vai dizer que ele era Deus. Presta atenção aqui, hein? Eu vou ler numa tradução diferente, vocês acompanhem na de vocês. Eu já li isso aqui uma vez. No princípio, Bereshit, ele, o Logos. Logos no grego, conhecimento. A palavra hebraica que mais se aproxima de conhecimento é dabar. Palavras, debarim, devarim, Deuteronômio. E Yeshua vai ser considerado a palavra de Adonai. Olha como ele é descrito por João. E um segundo aspecto, toda vez que a expressão dabar é usada, e aqui no caso logos, os rabis afirmam que é uma referência direta aos 10 mandamentos. Então Yeshua são aquelas 2 tábuas. No princípio ele, o logos, e o logos, ele para Elohims. E o logos, ele, Elohims. A palavra, ele, Elohims. Ele no princípio, por Elohims. Tudo se torna por ele. Fora dele, nada do que vem a ser se torna. Nele a vida, luz dos homens. A luz ilumina nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E eis um homem, enviado de Elohim, seu nome, João, vem para um testemunho, para testemunhar da luz, a fim de que todos possam aderir por meio dele. Ele não era a luz, mas aquele que testemunha pela luz. A luz, a verdadeira, que ilumina todo homem nascido no universo. Ele no universo, e o universo é engendrado por ele, e o universo não o conheceu. Ele veio para a sua casa. Olha a busca da hospitalidade. Mas os seus não o acolheram. A todos os que o recebem, ele deu o poder de tornarem-se filhos de Elohim, aos que aderem a seu nome. Nascidos eles não do sangue, não da vontade da carne, não da vontade do homem, mas de Elohim. O Logos, a palavra, Dabar, tornou-se carne, firmou sua tenda entre nós. Ele chega oferecendo abrigo. Contemplamos sua glória. Glória como a do Filho único junto ao Pai. Ele se remete a quem? A Abraão e Isaque. Contemplamos sua glória, glória como a do Filho único junto ao Pai, plena em bem-querer e de verdade. João dá testemunho dele. Ele clama e diz: foi dele que eu disse, vindo depois de mim, tendo sido antes de mim, pois anterior a mim ele é. Sim, de sua plenitude todos recebemos bem-querer após bem-querer. A Torá foi dada a Moisés. O bem-querer e a verdade vieram através de Yeshua, o Messias. Elohim, ninguém jamais o viu. Olha aqui. Elohim, ninguém jamais o viu. O único Elohim no seio do Pai leva a conhecer. E é esse o testemunho de João, quando os judeus enviam de Jerusalém ministrantes e levitas para perguntar-lhe: quem és tu? Ele mesmo declara, não nega e declara: não sou o Messias. E eles perguntam: quem és então? Eliarro? Elias? Diz ele: não sou. És o inspirado? Ele responde: não. Então eles dizem: quem és, para que possamos responder àqueles que nos enviaram? O que dizes de ti mesmo? Ele diz: eu, a voz de um que clama do deserto. Preparai o caminho de Elohim, como disse Yeshayahu, Isaías, o inspirado. Mas os enviados dos fariseus o interrogam e lhe dizem: por que emerges então, se não és o Messias, nem Elias, nem o inspirado? João responde-lhes e diz: eu faço imersão na água. Entre vós encontra-se aquele que não conheceis.
Ele vem depois de mim e não mereço desatar a correia das suas sandálias. Isto ocorreu em Beit Haniá, além do Jordão, onde João imergia. No dia seguinte, ele vê Yeshua vindo até ele e diz: eis o Cordeiro de Elohim, que tira a falta do universo. Ei-lo, aquele de quem eu disse: depois de mim vem um homem, tendo sido antes de mim, pois anterior a mim ele é. Eu mesmo não penetrava quem ele era. Eu não adentrava a tenda a qual ele plantou no meio dos homens. Mas para que ele fosse manifestado a Israel, por isso vim imergir na água. João testemunha e diz: contemplei o sopro descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. Eu mesmo não penetrava quem ele era. Mas o que me enviou para imergir na água disse-me: aquele sobre quem vier descer o sopro e sobre ele permanecer, ele é o que fará a imersão no sopro sagrado. Eu o vi, dele dou testemunho. Sim, ele é o Filho de Elohim. Quando ele diz aqui no 34, eu o vi, dele dou testemunho, no verso, cadê aqui? No verso 18 diz: Elohim ninguém jamais ouviu. O único Elohim no seio do Pai leva a conhecer. Existe uma retirada de alguém que estava na essência do Pai, que toma forma de carne e é passível de ser visto. Mas o texto diz que Elohim ninguém jamais o viu. Nós precisamos compreender definitivamente que tudo aquilo que é visível, tudo aquilo que é palpável, tudo aquilo que é definível, que tem início e que tem fim, não pode ser traduzido pelo único Elohim. Se nós entendermos e trouxermos esse conceito dentro das nossas casas, o ajuste interior do nosso lar vai acontecer. Tudo aquilo que hoje enriquece os psicólogos, os terapeutas e os psiquiatras mais famosos do mundo cai por terra quando você, na simplicidade de Yeshua, ensina ao seu filho e à sua filha a diferenciar Irie, Asher e Irie. Eu sou o que sou de todo o resto, incluindo a pessoa do Messias, que ocupa o topo da pirâmide, mas não criou a pirâmide, que é o mais velho de todos, mas não criou a todos, que foi formado e foi usado para criar todas as coisas, mas não criou por si só todas as coisas. Ele não é o Aleph, ele não é o princípio de todas as coisas, mas por ele todas as coisas foram formadas. Ele é uma ferramenta divina para criar e falar a tudo aquilo que ganhou vida pela parte de Adonai. Shabbat Shalom, que o Eterno nos dê uma semana de paz. Até o próximo Shabbat.